Mas tá ligado? É assim, muito doido. Depois, aí, bom dia. Hoje, vamos repetir aí na marca, por gentileza? Boa noite, Pessoal, Thaís. Boa noite. boa noite, tudo bem? Nossa, Alguém tinha falado comigo antes no microfone, pessoal? Depois que eu vi que o meu estava desativado aqui, eu acho que a Patrícia ia fazer uma pergunta, eu não estava ouvindo ela. Você tentou falar comigo, Patrícia? Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bem? O meu microfone estava no mudo aqui, agora que eu me dei conta. Primeiramente, Pode eu desligar o gostei, monitor, viu? Não e vai eu ficar gostei escuro pra mim. muito do seu operacional. Só que eu fiquei numa dúvida Hum, naquela parte assim intermediária que fala entre liquidez e a proteção, eu estou sabendo tranquilamente, mas quando tem uma liquidez assim no meio, alguma coisa, eu fico sem entender se eu tenho que, a partir dali, esperar chegar lá em cima para fazer uma entrada. Ou uhum. se no meio eu posso fazer uma entrada, eu fiquei nessa dúvida. Tá, eu vou te explicar. A gente está falando no caso das induções em zonas intermediárias, tá bom? Isso. Perfeito. Eu tenho alguns exemplos aqui e eu consigo explicar para você. Pessoal, vamos começar aqui então a aula. Eu vou ir tirando dúvida de vocês. Volta a pedir para mutar os microfones, tá? Para não ter que ficar mudando aqui toda hora. Vamos começar com as dúvidas que foram mandadas lá no grupo. A minha tela está aparecendo aí, não tá? Apareceu, pessoal, a tela aí para vocês? A operação? Sim, sim, apareceu. Tá, então vamos explicar aqui o que aconteceu. Essa aluna aqui mandou para mim no particular, né? E ela fez aqui uma operação para a gente ver se faz sentido ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, olha para o preço atual. Tudo que estiver acima do preço atual ou vai ser liquidez de compra ou proteção de venda. Tudo que estiver abaixo, liquidez de venda ou proteção de compra. Quando a gente tem liquidez, a gente trabalha o fluxo de vela, e quando a gente tem proteções, a gente trabalha a retração ou reversão, dependendo da forma como o preço busca essas regiões. Só que ela fez uma marcação de liquidez, né? Ou seja, quando o preço faz esse movimento de reversão, a vela que reverte, ela não supera a máxima da vela anterior, então a gente tem aqui uma liquidez a ser capturada. No fundo, ela não marcou aqui especificamente alguma vela, né? Mas aí, no caso, teve aqui uma reversão do movimento de baixo para alto, ela poderia ter marcado aqui uma proteção dos Não vejo até compradores. agora, filha. Não Pessoal, vejo. muta o microfone. Eu tô gelado não, né, Lê? Não, Peraí. não tô nem vendo isso. pessoal, vamos desligar o microfone, por favor, aí. Já mutei aqui. Então, pessoal, a análise dela aqui foi a seguinte: ela pegou uma compra, né? No caso, ela operou em M3, aí fica a critério de qualquer um. Eu opero em M1, sempre para a mesma vela, não pego times diferente disso. Ela considerou aqui o negação vírgula força, vela de força, pegou uma operação de compra. A entrada foi válida? Sim. Só que tem um porém. Aqui não é uma operação onde a gente pega uma oportunidade de abertura, porque a gente não teve confluências. Não tive combinação de padrões perfeitos. Então, o ideal seria o quê? Aguardar o pulo de vela para poder entrar com segurança aqui, acreditando na retração do preço, a fim de buscar esse alvo. Tá? Então, a correção foi somente o ponto de entrada em relação ao pulo de vela, que é o nosso gatilho. No segundo exemplo, ela fez aqui mais uma análise, marcou aqui uma liquidez de compra, né? Observe que a gente está aqui numa extremidade, o preço veio com movimento de alta, ela pegou uma compra acreditando em uma indução. Quando vocês forem marcar a indução, tenta identificar velas que deixam pavis nitidamente claro ali que existe uma liquidez. Aqui está muito próximo, tá? Então eu não gosto de trabalhar dessa forma, não quer dizer que está errado, existe sim uma liquidez, mas eu prefiro velas que deixam bem nítido ali uma retração mais forte, um pavio maior, para a gente estar projetando o preço. Por quê? Pode acontecer do preço vir aqui, ó, capturar essa liquidez, depois iniciar um movimento de reversão, visto que a gente tem uma liquidez de venda aqui muito próxima, tá? Então isso gera uma indecisão do preço. Novamente, ela pegou de abertura, não vejo por que pegar de abertura. Se a gente for comparar o tamanho das velas, ó, a gente tem aqui força de compra bem expressiva e aqui as velas estão muito pequenas. Tá? Então, esse cenário eu não consideraria um ponto ideal para a gente estar projetando o preço aqui nesse alvo. Aqui é a continuação, né, da primeira operação dela, liquidez de compra, o preço rompeu aqui essa região de indução,
demonstrou uma agressão dos compradores, aqui ela esperou, né, o pulo de vela, então essa análise ela foi perfeita, projetando o preço aqui nessa região. Algumas pessoas considerariam aqui uma distorção, tá, pessoal? De fato, é uma vela de distorção, porém a gente só valida a distorção quando tem uma proteção, porque aí ela se torna mais forte, tá? Então, não peguem distorção quando ela tiver liquidez, porque gera indecisão no preço, então é mais viável que a gente projete ali de fato para capturar liquidez. Aqui nessa análise, né, na verdade foi só uma marcação, a aluna marcou aqui uma proteção, não temos proteção porque existe uma liquidez de compra, a vela que reverte o movimento, ela não supera a máxima da vela anterior, então a marcação correta seria na ponta desse pavio, uma liquidez a ser capturada. Aqui a gente tem uma indução, né? Essa indução ela só é válida porque a gente tem aqui um alvo que está numa zona principal. Pessoal, os alvos, eles ficam localizados nas extremidades. É só a gente observar o movimento que o preço faz após iniciar uma reversão. E as induções, que foi uma dúvida aí da Patrícia, são as regiões que ficam entre esse extremo. Então, se eu tenho uma extremidade aqui, o meu alvo vai estar exatamente entre essas regiões. Como que eu opero uma indução? A indução, ela só é válida se eu tiver um objetivo do preço, que seria exatamente essa extremidade. Não faz sentido eu pegar uma venda projetando o preço para buscar uma indução se eu tivesse uma proteção aqui embaixo. A indução, ela induz ao alvo. Se eu não tenho o alvo, eu não vou validar minha indução. Agora, se eu tenho um alvo e eu tenho uma indução, aí sim eu pego uma operação projetando o preço a fim de buscar a ponta desse pavio. Como que eu faço isso? Operando fluxo de velas, tá? A gente não precisa esperar o preço romper o pavio, caso eu colocar aqui vermelha, para depois desse rompimento eu pegar uma venda. Não, a gente empurra o preço para vir buscar a ponta do pavio. Então, eu preciso de velas que demonstram força, negação de vírgula força, vela de força, candle de absorção, que são os padrões de continuidade, para a gente validar a entrada e acreditando na venda. Aqui foi mais uma dúvida em relação a comando. A dúvida era o seguinte: esse comando, ele anula a liquidez dessa venda? Não. O comando, ele só vai anular a liquidez da vela anterior, ou seja, ele é válido em movimentos na qual acontece a reversão do preço. Se eu tenho sequências de vela da mesma cor, eu não tenho como anular uma liquidez, uma vela de baixa que não está antecedendo ali o meu comando, tá? Então, é sempre em reversões, ou seja, eu tenho uma vela de baixa, reverteu para alta formando comando, aí sim eu vou anular a liquidez da vela anterior, ok? Pessoal, até aqui dúvidas? Antes de eu seguir com as fotos que me mandaram. Tranquilo, Thaís. Deixa eu só olhar o chat aqui. É a dúvida do Jefferson. Quando tem uma região de proteção para pegar para reversão, o pavio da vela pode romper a região de proteção ou o pavio tem que ficar dentro da região. O travamento, o Jefferson, ele acontece no fechamento da vela. Então, se o preço ele tentou romper aquela região, mas o pavio passou, mas o travamento, o fechamento da vela foi dentro da zona, você considera para uma reversão, tá? Ô, Thaís, Oi. em relação à distorção, né, que é aquela vela com corpo pequeno e o pavio bem expressivo. Uhum. Você falou ali no exemplo atrás que é bom trabalhar ele quando se tem uma proteção, seja de Sim, compra ou de venda. Ele sozinho, ele se torna como se fosse uma liquidez, né? isso. Gera indecisão do preço. Ah, entendi. Porque aí você tem duas interpretações, né? Você está indo capturar uma liquidez ou você está entrando com venda acreditando na retração. Por exemplo, Sim. você está aqui com essa distorção. Você aguarda o preço buscar aqui 50%. Além da distorção, você tem aqui posicionamento dos vendedores. Você tem duas leituras para venda. Isso a gente usa como confluência. Posicionamento de venda e você tem 50% da distorção. Quando o preço vai buscar essa região para você ter uma assertividade maior, ao invés de você pegar uma entrada, movimento volátil, pulo de vela na zona,
Exatamente no início da proteção, você espera o preço buscar a distorção. Por quê? Ele pode muito bem fazer esse movimento. Ó. Ele retrai, respeita a distorção e te dá o loss na proteção. Então, a gente busca sempre zonas de confluência para estar fazendo essa entrada, tá? Deu para entender? Entendi, entendi. Nesse exemplo, você está vendo um candle mãe, usa no topo. O candle mãe, a gente usa ele em zonas intermediárias, eu vou falar mais adiante, tá? Mas só para adiantar para você, você identificou essa vela aqui. Essa vela a gente vai ver na aula, né, que por mais que seja um candle mãe, não é um dos melhores, tá? Vou mostrar os detalhes quando que a gente vai validar o candle mãe mais assertivo, tá bom? Aqui foi uma dúvida em relação ao alinhamento de pavio, né? Se existe ali liquidez ou proteção. Qual que é a regra para validar uma proteção? A vela que reveste o movimento, ela busca o extremo da vela anterior. Aqui está muito claro que buscou, né? Então, se buscou, não tem liquidez de compra. Teria uma proteção se estivesse dentro das regras. Zonas principais, né? Nas extremidades, para a gente validar ali um ponto de posicionamento dos vendedores. Se tiver numa região intermediária, simplesmente deixa o preço correr e não considera essa região como proteção. Aqui foi mais uma operação, né, de um colega, proteção de compra mais liquidez a ser capturada. Ou temos proteção ou temos liquidez. Não tem como ter as duas leituras no gráfico para a gente fazer uma operação. Teve vela de força e puro de vela, tá certo? Vamos ver se está certo. Aqui você teve uma liquidez de compra, ok. Acredito que você considerou uma proteção aqui, né? Pelo que você explicou. Aqui não existe proteção porque não está em extremidade, tá, pessoal? Quando a gente tem esse cenário aqui que está deixando o pavio de venda na região na qual a gente não tem a proteção, joga uma linha para trás só para sinalizar que você não tem alvo ali e continua a sua interpretação. Velas aumentando de tamanho, deu o pulo de vela, operação de compra, ok. Essa vela aqui, além de estar maior que a anterior, fez a renovação de pavio, que é muito importante, e aqui teve o gatilho para a gente projetar o preço inicial. Thaís, nesse caso aí, volta lá. Nesse caso aí, por exemplo, a vela saiu lá de baixo, você viu Uhum. naqueles dois topos lá, onde era a região que ela marcou aí, Aqui. e Aqui é isso, proteção. isso, nessa proteção de venda, né, E no aqui é caso. Não, liquidez. No caso, essa isso. proteção aqui ela nem pode ser considerada porque ela está no meio do gráfico, né? No caso, ela tem uma liquidez aqui. A questão Certo. de identificar os pontos do gráfico, pessoal, está muito relacionada ao zoom, tá? Dependendo do zoom, se ela aproximasse essa tela aqui, ela ia ter uma visão melhor, né? Então, poderia considerar essas extremidades, mas ia ficar mais claro se de fato isso aqui seria uma proteção ou não, tá? Então, cuidado na hora que for operar, às vezes tira muito o zoom do gráfico, acaba marcando regiões que está muito distante, o preço vai demorar para buscar, e às vezes tem outras regiões como o alvo mais próximo do preço, você está esperando buscar regiões mais distantes por conta do zoom. Pode seguir, desculpa, te cortei. Não, tranquilo. Aí, por exemplo, essa vela, ela fez a marcação lá numa proteção, a vela foi, mudou para tendência de alta, ela pegou aí. Aí, no Uhum. caso, vela verde e a vela de compra vai buscar sempre esse pavio de compras lá no caso, que é a liquidez? Sempre não, porque o operacional ele não é 100% assertivo, né? Nenhuma estratégia é 100% assertiva. O que a gente leva em consideração são os filtros e gatilhos do operacional. Qual que seria as nossas regras em relação ao fluxo? A partir do momento que tem a reversão, o que a gente tem que analisar? Teve renovação de máximo? Teve. A vela está maior que em relação ao candle anterior? Aumentou de tamanho, aumentou de força. Ok. Tenho liquidez a ser capturada? Tenho. Me deu o gatilho de entrada que é o pulo de vela? Me deu. Aí você entra. Agora, se essa vela tivesse travada em uma proteção, não teria leitura para compra. Entendeu? Ok, obrigado. Nada. O nosso gatilho, ou acho que é Giovana. Tá Jeová? Pode ser Jeová. Mas no caso seria puro de vela, tá? Aí a gente tem ali algumas particularidades do operacional. Se a gente está operando fluxo, é o que eu acabei de falar, renovação de pavio, velas aumentando de tamanho, pulo de vela de 50%. Temos também a questão de padrões de continuidade, com negação vírgula força, vela de força, candle de absorção, e tem que ter uma liquidez, tá bom? Aqui foi uma dúvida relacionada à candle mãe, né? Então a gente tem aqui um padrão corpo pequeno, pavio para ambos os lados. A vela seguinte valida o padrão, ou seja, não busca essas extremidades. E aqui teve o primeiro retorno do preço na mínima, ou seja, entrada válida acreditando em retração.
Não recomendo dar um monte de entrada, não sei se foi na conta real, mas um monte de taxa, tá, pessoal? É seguir gerenciamento, não recomendo fazer divisão de taxa. Você tem que estar correto do que você está fazendo, ciente ali daquela análise, para você não ficar na dúvida e pegar mais de uma taxa. Entrou uma vez, acabou. Deu loss, paciência, respeito ao gerenciamento. Ok? Pessoal, agora vamos O- entrar no tema da aula. Pode perguntar. Sim, Thaís, voltando ali em relação ao Candle Money, geralmente ele acontece mais em regiões de consolidação, como está aí, dessa forma. Uhum. Aí o preço, tipo, vai trabalhando, como aconteceu essa, ela não conseguiu atingir aquela máxima, né, nem a mínima. Só nessa vela aí onde o rapaz fez a entrada, no caso o operacional está no primeiro toque, seja na parte de cima ou na parte de baixo, é isso. Isso, A correto. função do Candleman. Aham. Ah, sim, entendi. Pronto, tá aí. O gatilho é esse. As extremidades, a máxima e a mínima, viram um ponto ali de retração. Vou mostrar para Sim, vocês aqui que esse padrão a gente opera em zonas intermediárias. O preço, de fato, ele começa a se movimentar de forma lateral, então você já começa a identificar ali uma possível chance de acontecer o candle money. Dificilmente sim. vocês vão encontrar um movimento forte de alto, de baixo, um fluxo ali e formar o padrão, tá? Geralmente demonstra uma fraqueza. A gente precisa dessa fraqueza porque a gente está operando retração, não é fluxo, para a gente validar as nossas entradas. Ok, pessoal, vamos agora entrar no tema da aula de hoje, né, que é a vela mãe. Eu coloquei dois temas para serem votados lá no grupo, esse daqui foi o que teve a maior parte aí dos votos, né? Então, para a gente validar um candle mãe, antes da gente identificar essa vela no gráfico, primeiro a gente tem que ter uma validação, né? Ou seja, o candle mãe ele consiste em ser uma vela que deixa máxima e mínima, isso é regra, então vocês não vão, por exemplo, marcar um candle mãe numa vela que só deixa máxima ou só deixa mínima. E para ele ser validado, a vela seguinte a esse padrão, ele não pode buscar as suas extremidades, ou seja, ele fecha dentro da máxima e da mínima do candle mãe. Qual a cor dessa vela para validar o padrão? Pode ser de alta, pode ser de baixa, para a gente não vai mudar nada. A regra é simplesmente não buscar essas extremidades. Se por acaso essa vela aqui ela deixa um pavio e ela toca essa máxima, mas o seu fechamento foi dentro desse pavio, não temos mais o padrão validado, tá? Então, eu não posso, em momento algum, ter o primeiro toque nessas extremidades aqui para eu poder validar o padrão. Então, a validação é bem simples, tá, pessoal? Dependente do padrão que formar ali, simplesmente fecha dentro da vela anterior. Depois que a gente tem essa validação do Candleman, não é porque que formou que eu vou operar. Aí é questão de analisar. Se eu tenho um ponto de retração que é a ponta do pavio, o que eu tenho que levar em consideração para eu validar esse padrão como um Candleman forte e um Candleman fraco? Zonas de retração. Aqui eu tenho dois exemplos. O que está diferenciando o exemplo um do exemplo 2, pessoal? Só de vocês baterem o olho, o que tem de diferente? Coloca aí no chat ou no microfone. Seria, Thaís, um espaço curto para retração no Candle 2. Uhum, perfeito. Aí seria Quanto... o Kendo 2 é Kendo de força, e Kendo 1 é doji. Boa. Você identificou o padrão de vela. De fato, é um candle de força. O doji a gente não usa no operacional. Aqui poderia ser um final de movimento se a vela anterior fosse de alta. Mas o que eu quero que vocês observem é o pavio, tá? Captura de liquidez, as nossas interpretações é baseada em pavio. O que eu tenho aqui nessa máxima? Ó? A venda, certo? A venda fechou essa vela. E aqui eu tenho também a venda fechando essa vela. Quando eu vou pegar uma operação aqui, acreditando na retração, o que é mais forte? Eu pegar no exemplo 1, onde eu tive toda essa força dos vendedores empurrando o preço para baixo, lembrando que minha operação aqui é de venda, ou eu vou entrar com uma venda aqui, ó, onde a força dos vendedores foi somente a ponta desse pavio aqui, ou seja, a venda ela não está forte, tá? Eu consegui demonstrar uma agressão ali dos compradores fechando com um candle de força. Então, para vocês validarem o padrão como sendo forte, por mais que aqui seja um candle mãe, como eu falei, vocês não vão entrar em tudo que aparece no gráfico, vocês têm que filtrar. Esse aqui é mais forte. Ficou claro, É, pessoal? Tamanho do pavio é importante, ó. O pavio ele tem sim. que ser maior, no mínimo, aí, do que o corpo da vela para a gente ter uma assertividade boa aí no padrão. Ok, então vamos seguir. Thaís, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta rapidinho aqui. No Aham. caso desse vela
dessa vela mãe aí, que a gente fala muito de doji, que ela deixou tanto a força para cima e para baixo, e aí ela ficou preenchida aí no meio, e logo em seguida a gente viu uma vela vermelha que a venda que dominou. No caso, o que que representaria aí tipo assim, a tendência aí no caso? Aí a gente tem que olhar a partir dos topos e fundo que está seguindo ou não leva em Não, consideração isso? não leve em consideração, não. Aqui é o seguinte, deixa eu pular aqui, ó, que vai ficar mais fácil para eu te explicar. Depois que a gente identifica que o padrão ele é forte e a gente traça essas regiões como ponto de retração, para a gente fazer uma operação acreditando na retração, que é o operacional que a gente usa dentro desse padrão, a gente tem que observar a forma como o preço busca essas extremidades, dependente do topo ou do fundo que está sendo formado ali. Isso daqui pode ser muito bem uma pequena correção, não necessariamente está formando um topo, tá? O preço simplesmente está sem força, movimento lateral, fez uma vela que não demonstra agressão porque não consegue fazer renovação de pavio, e aqui você vai fazer uma entrada acreditando em retração. Vai buscar a máxima ou vai buscar a mínima? Você tem que analisar o movimento do preço. Ela pode formar várias velas aqui, ó, não buscar a minha mínima e depois ela vir buscar a minha máxima. Isso vocês vão pegar com o tempo de tela, não quer dizer que tem que buscar logo na vela seguinte. Quando ela vem em direção da minha máxima, a minha entrada ela não tem que ser exatamente na ponta do pavio. Eu tenho que observar isso aqui, ó, movimentação. É o nosso gatilho. Se ela vem com movimento volátil, ela ultrapassa a minha máxima, mas ela não me deu gatilho, eu não vou entrar. No momento que ela dá o pulo de vela, ó, pode ser aqui em cima. Aí sim, eu entro com vela, tá? Eu preciso do gatilho. Então, o que você vai observar é a forma como o preço está indo buscar a extremidade desse padrão. Buscou a máxima, não deu gatilho, não entra. Deu gatilho um pouco acima, você pode pegar. Agora, se ela deu um gatilho de entrada antes do pavio, não pega a operação, tá? Ou pega exatamente na região onde a gente considera a retração, ou pega acima. Antes dessa região, a gente não entra. Então, você vai levar em consideração o pulo de vela, que é o nosso gatilho de entrada, sempre acreditando em retração. Busca máxima, trabalha com venda, busca mínima, trabalha com compras, sempre no primeiro toque, tá, pessoal? Tive aqui o primeiro retorno do preço. Em uma dessas regiões, independente se é máxima ou não, ó, buscou aqui, retraiu, eu posso apagar essa linha, tá? Essa marcação ela não existe mais. Agora eu vou esperar o preço vir buscar, ó, a mínima. Não quer dizer que vai buscar no mesmo instante. O preço pode muito bem, ó, seguir com movimento de alta. Depois de alguns minutos, ele volta aqui para buscar essa mínima. Tá? O importante é você estar com a marcação no gráfico. Tá bom? Então, pessoal, aqui é o operacional para retração. A gente tem que aguardar o pulo de vela. A entrada é sempre no primeiro toque. Aparece em zonas intermediárias. Muito difícil você encontrar uma vela mãe na extremidade, tá? E a gente pode usar alguns padrões de reversão como confluência. Vamos supor que essa vela seguinte aqui fosse um final de movimento. Final de movimento indica a reversão do preço, você pega uma venda aqui em cima, né? Então, você tem a confluência da máxima como ponto de retração e o final de movimento te dizendo ali que aquele preço ele vai reverter, tá bom? Vou mostrar aqui exemplos para vocês verem. Eu postei no Instagram, acredito que vocês já tenham visto essa operação, o candle mãe, mas a sua entrada ela tem que ser no pulo de vela. Então, você observa aqui que ela não pulou exatamente na minha mínima. Ela buscou um ponto abaixo. Tive a validação, né, que no caso foi aqui, essa vela que ela não buscou as extremidades. E se a gente for observar essa vela, que padrão é esse, pessoal? Essa vela aqui, ó. Tem a minha máxima, tem a minha mínima, validou o padrão, ponto de retração. O que eu tive como confluência? Aí seria o final de movimento. Perfeito, final de movimento. Final de movimento indica o que para a gente? Vela está perdendo força, né? Venda perdendo força, a compra vai entrar a qualquer momento. Só que aqui que eu tenho que aguardar o gatilho de entrada, o pulo de vela foi aqui embaixo, a favor dessa compra. Mesmo A ela entrada atingindo, Pode falar. mesmo atingindo ali, ó, que nem o pavio da vela que você falou, enquanto ela não der o pulo, não há entrada, Você certo? não entra. Isso. Deu o pulo de vela. O pulo de vela é gatilho, tem que ter esse mente, tá? A característica dele tem que ter o gatilho de entrada, que é o pulo de vela. E aqui nessa segunda entrada, mesma coisa, a gente tem o com o pavio. Então o pavio está Tá aí, bem só um minutinho. grande. Ô Cid, Perdão, desculpa. Tem no Rafinha aí, Perrussi, alguma coisa assim, também tá com o áudio aberto aí. Espera que eu vou... Quem? Rafinha? Isso. Tá fechado dele. Não é ele não. Ou ele fechou agora. Mas quem quer perguntar aí, pessoal? eu. Ô, Thaís, tá ouvindo? Tá, tem uma pessoa na sua frente, aguarda só um minutinho. Pode falar. Thaís, no meu caso aí, por exemplo,
Hum, essa marcação aí. Ela marcou embaixo lá em cima, embaixo, né? No caso, em cima. Aí é. logo após saiu essa vela de indecisão aí, no caso, essa Uhum, vermelha. Nesse caso aí, tá certo essa marcação? tá. Por quê? Qual que é a regra do Candleman? A vela seguinte não busca máxima mínima. Acabou, validou o padrão. Pode ver, ó, Ah, que ela não entendi. buscou as extremidades do nosso padrão aqui. Se não buscou, validou. Validou, põe a marcação, aguarda o primeiro toque com pulo de vela. Vela veio buscar minha extremidade com movimento lento, né, demonstrando uma agressão, anula a entrada. Como eu falei, não são todos candles mães que a gente tem que entrar. Você vai avaliar a força dele, se ele é forte ou não em relação ao tamanho do pavio, vai aguardar o gatilho de entrada para executar a ordem. Porque nesse caso aí, igual você sempre fala, né? Ela pode fazer um travamento lá e te dar um loss, não é? Pode. Por isso que a movimentação é importante. A gente tem um movimento que demonstra força, que é um movimento lento, e a gente tem um movimento volátil, que é aquele sobe e desce, que demonstra intenção do preço retrair, Show de bola, obrigado. tá? Edu, pode perguntar. Isso acontece mais em mercado lateral. Não é exatamente lateral, você tem que enxergar que o preço está perdendo força, né? Como que a gente enxerga a perda de força? As velas estão diminuindo de tamanho, você não tem ali aquele movimento vertical do preço, né? Ou seja, as velas elas começam a fechar uma dentro da outra, demonstrando fraqueza. Mas não quer dizer que as velas precisam estar consolidadas uma do lado da outra, não. É questão de tirar o zoom do gráfico, observar, identificar ali um fluxo e ver que aquele movimento está diferente de um fluxo. Pronto, perdeu força, as velas começam a se movimentar de forma lateral, tá bom? Certo, entendi. Pessoal, mais alguém? Agora é hora para tirar as dúvidas. Ficou claro a explicação do Candlemaker? Thaís, Oi. deixa eu só te perguntar, essa aula vai ficar gravada? Porque eu cheguei agora, eu tava na rua, não consegui pegar o começo da aula. Só pra Aham. tirar dúvida mesmo. Na Mas, plataforma da Last Link e da uhum. Hotmart vai ficar. Tá, joia, Thaís, muito obrigado, tá? Nada. Aí, eu tenho uma pergunta ainda sobre Kendo Mãe. Uhum. Se for um Kendo de força, Sim. você olha o cenário como? Se Você for um candle, prefere pegar por exemplo, se for um Kendo de compra, você prefere pegar aí no fundo ou na reversão? o Candleman a Seguindo a gente não tendência, opera reversão, não, tá? É retração. retração. Retração, Ok, isso. Reversão é só se for travamento e proteção. mesmo assim, você prefere fazer, tipo, se for um Kendo de força, você prefere seguir a tendência? Pegar uma retração no sentido da tendência? Não. Ou Eu, você, tanto faz pra você? eu preciso de gatilho e primeiro toque na Ah, zona, tá? Você pode usar a questão da confluência, assim, ó, se você for mais conservador, tipo assim, vou fazer minha última entrada, eu vou bater a meta, eu quero confluência. Nesse caso aqui, é a interpretação. Ó. Se você tem um final de movimento que está te dizendo que o preço vai reverter, eu pego aqui uma operação de compra a favor da retração, a favor do final de movimento que está me dizendo que a compra vai entrar. Fez o final de movimento. Agora vamos supor que após esse final de movimento, o cenário fosse esse daqui, ó. A vela seguinte, ela buscasse a máxima. Qual que é a interpretação? Nessa máxima, eu entro com uma venda. Mas só que eu tenho um final de movimento me dizendo que a venda está fraca e a compra vai atuar. Pode acontecer um rompimento. Entendeu? Pegou? entendi, não. Porque, ó, final de movimento dizendo que agora o preço vai reverter, ou seja, compra. Primeiro retorno na máxima dizendo que retração, tá? Então gera indecisão do preço. Aí você tem que usar confluências. No Só caso aqui, fraqueza, mas o também cenário ideal seria uma compra na mínima. Já uma retração na máxima ficaria arriscado, mas aí eu levo em consideração a questão de liquidez. Tem liquidez de compra a ser capturada? Não tem, então o preço tem que retrair, não tem porque ele subir. Então aguardo o gatilho de entrada e entro com venda. Mas isso vocês Ô, vão pegando Thaís, mais com tempo de tela, mais confiança no operacional. Oi, pode falar? se no caso, como o rapaz mencionou aí, é bom a gente identificar as velas anteriores. Um exemplo, nesse exemplo aí mesmo, veio essa sequência Uhum, de velas vendedoras, já demonstrou a fraqueza, aí sim. assim como ela buscou a mínima ali, e a gente entrou de retração, pode ser o inverso também, né? Pode vir uma sequência de vela compradora e fazer esse padrão, só que para a Sim, gente entrar com uma venda, né? Isso, perfeito. Pode acontecer os dois cenários. Só que sim, aqui, o que que acontece? As velas estão vindo demonstrando força, igual você falou, e depois forma o cenário do Candleman.
A validação do Candleman já mostra para a gente que o movimento perdeu força. Por quê? Essa vela, ela não faz renovação de pavio. E uma das formas da gente identificar que aquele movimento é forte ou não é a renovação do pavio. Então, se eu não renovo a máxima, eu não renovo a mínima, eu fecho dentro da vela anterior, já confirmou para a gente ali que existe uma fraqueza daquele movimento, entendeu? Independente se as Sim. velas anteriores elas estão grandes, estão demonstrando uma agressão. A fraqueza está acontecendo aqui, ó. Então, para você fazer uma entrada, você tem que analisar as últimas velas que o gráfico acabou de formar. Não faz sentido você puxar um gráfico de uma hora e olhar lá para trás. Não tem nada a ver. O nosso operacional ele é baseado nos pavis, tamanho de corpo da vela, as últimas velas que estão acontecendo ali, para você identificar a força do mercado. Identificou a força do mercado, deu o gatilho de entrada e se executar a ordem. Aí, Ok? caso aí ele faça formar uma limitação em 3, mesmo que o pavio já tá rompido aí o fechamento, Uhum. é válida a entrada Limitação em 3 é. Se você tiver liquidez ou de compra, arriscada. você tem que ter liquidez. Deixa eu ver se essa vela retrai. Peraí. Não lembro se ela fechou a limitação. Ó, fechou. Vela 1, vela 2, vela 3, uma vela fechando dentro da outra, limitação em 3. Dentro das aulas eu ensino, a limitação em 3 ela é muito forte quando a última vela forma um padrão de reversão, que é o final de movimento, tá? Aí você tem a limitação em 3 falando que o preço vai reverter, mais o final de movimento, a análise fica mais forte. Aí você não pode ter uma venda próxima a ser capturada para não gerar indecisão do preço e tem que ter liquidez de compra. Se não tiver liquidez, nem entra. Então, o nosso operacional é captura de liquidez. Thaís, nesse caso, se tivesse uma liquidez de compra Hum, acima aí, e aí fechasse essa vela, ela viesse, pegasse os 50% ali, no caso, eu poderia entrar a favor do movimento? não compra? Isso? Mas você ia pegar Se os 50% aonde? Não entendi. Porque a vela ia nascer desse, aqui, ó. a vela ia nascer, esperar ela dar o pulo de É. vela embaixo, aí, Não, é. as cap, a capturar se tivesse uma liquidez em cima aí, para ela ir buscar, no caso. Não. Porque aqui a gente não tem gatilho para pegar a operação de compra, porque não tem nem para onde projetar no 50% do preço. A vela ia nascer aqui, você tem uma liquidez. Essa vela aqui, ela não passa leitura para você iniciar com movimento de alta, porque ela não é um final de movimento. Se fosse aqui um finalzinho de movimento, mais a limitação em 3, aí sim seria válido. Pessoal, o Zoom vai cair, tá? Só tem um minuto aqui agora. Eu vou botar ela lá na plataforma. Espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas. Achei legal abrir o microfone, o pessoal acabou aí respeitando aí a regra de fechar. Um ou outro que deixa aberto faz parte, mas eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Tá Show de bom, bola. obrigado. Agora é colocar em prática, tá, pessoal?